Olá! Hoje nós vamos continuar o tema geral de indução e, como eu disse no outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre falácias. Falácia, se você for procurar a definição geral e como as pessoas tratam esse assunto na maior parte dos casos, ela é vista como uma forma errada de argumentação, de raciocínio. E você vai encontrar por aí enormes listas de falácias, do que é errado, de formas erradas de raciocinar. E essas listas são bastante úteis para a gente pensar e para a gente ler e pensar a respeito. E entender situações que realmente a gente deveria analisar com mais profundidade. Mas, de verdade, não quer dizer que todas as falácias que são apresentadas como erro são de fato erros. Se você lembrar, no último vídeo, a gente falou sobre silogismos fracos, sobre formas que, de um ponto de vista da lógica dedutiva, são erradas, mas que contêm informação sim. Esse mesmo efeito vai acontecer com muitas falácias. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, não deixem de deixar que gostaram, não deixem de se inscrever, de apertar aí o sininho para serem avisados quando tem um novo vídeo. Eu estou colocando eles uma vez por semana agora. Posso até pôr um pouquinho mais se der, mas vou tentar manter esse ritmo. E se vocês acharem que alguém possa estar interessado, comentem com essa pessoa a respeito. Mas vamos voltar às falácias. Vamos pegar um caso absolutamente tradicional para a gente, a partir de um exemplo, entender o que eu estou dizendo. Apelo à autoridade. Está lá na lista de falácias, qualquer lista de falácias, que é o tipo de argumento em que você diz que algo é verdadeiro porque fulano disse que era. Fulano, nesse caso, obviamente deve ser uma autoridade, ou uma suposta autoridade, pelo menos, e você usa o nome dessa pessoa e, se você está falando a verdade, a opinião dessa pessoa, para tentar convencer alguém de que algo é verdadeiro. Sei lá, você poderia, num limite, usar uma autoridade realmente bastante sólida e você, querendo falar algo sobre física, se refere a Albert Einstein ou a Isaac Newton para falar sobre física. O fato de que uma dessas pessoas, excelentes cientistas, tenha uma opinião a respeito, por outro lado, não quer dizer que essa opinião seja verdadeira. Nem mesmo na especialidade deles. Menos ainda se eles estiverem falando de outros assuntos. Então a gente vive vendo opiniões do Einstein sobre todo tipo de questões, inclusive políticas, teológicas. Ele era uma pessoa inteligente. Ouvir as opiniões de pessoas inteligentes sempre vale a pena. Pode ter alguma coisa interessante ali, sempre. Mas o fato de que a pessoa está te dizendo algo não faz disso verdade. Então, o apelo à autoridade é considerado uma falácia porque você está dizendo que algo seria verdade porque alguém disse. Tudo certo. Não dá para dizer que é verdade. Não é uma demonstração, não é uma lógica dedutiva clara, não há nenhum formalismo aí, nenhum silogismo aí que te permita fazer uma afirmação de que você sabe. Mas, em muitas circunstâncias, o fato de que alguém que sabe mais do que a gente disse pra gente algo é informação, sim. Aliás, todo o nosso sistema humano de sociedade, de ensino, funciona porque a gente ouve aqueles que sabem mais que a gente e que aprenderam antes da gente como as coisas funcionam e nos transmitem. Não é só isso, porque a gente também aprende onde eles erraram e corrige o que eles fizeram no passado. Mas parte do aprendizado, a parte inicial, com certeza, consiste em ouvir o que já se sabe até aqui e aprender com o que se sabe até aqui. O que a gente está fazendo aqui, nesses vídeos, eu aqui numa posição de professor, vocês escutando numa posição de alunos, não deixa de ser um argumento de autoridade.
Eu coloquei já vários links para, em especial na parte de experimentos cognitivos, para papers e resultados de outras pessoas que vocês podiam olhar e checar o que eu estou falando, mas ainda assim vocês iam trocar minha autoridade pela autoridade das pessoas que fizeram os experimentos. Assumindo que elas são honestas, a gente estaria eventualmente olhando sim para as observações que foram feitas e para dados reais e não mais para uma autoridade. Mas note que, se você apenas aceitou o que eu disse, não foi atrás dos papers e não leu os papers e não foi entender o que significavam cada um desses papers e entender o que estava por trás, o que exigiria uma formação completa sobre metodologia científica, que é exatamente o que a gente está aprendendo aqui, e portanto o meu típico ouvinte teria dificuldades de entender as sutilezas de por que os artigos que eu citei, poderiam ou não estar certos e quando eles poderiam ou não estar certos. Quando a gente terminar essa série de vídeos, que a gente vai mais pra frente, vocês vão entender que existem várias questões a considerar, mesmo ao ler um paper publicado, correto, aparentemente sério, feito por profissionais sérios e respeitados. Mesmo aí a gente tem questões a considerar sobre o que a gente pode concluir ou não. Mas então, a menos que vocês tivessem feito tudo isso, vocês estão aceitando de alguma forma que eu tenho alguma autoridade sobre o que eu estou falando. A falácia e o erro estaria em se porque eu disse, vocês passam a acreditar que aquilo necessariamente é verdade. Isso vocês não deveriam fazer mesmo. Agora, vocês considerarem que olharem minhas credenciais, olharem o que eu estou dizendo, olharem minhas publicações, olharem meu currículo de alguma forma, e a partir daí concluírem que, bom, parece que ele sabe o que está dizendo, e portanto, eu vou usar essa informação de forma a tornar mais plausível o que ele está dizendo do que eu achava antes, não há nenhuma falácia aí. Ainda é um argumento à autoridade, mas ele é inescapável. Sem esse tipo de argumento à autoridade, as crianças não aprendem na escola, porque elas iam duvidar de tudo que os professores dizem. Então, notem que a gente tem algo que está na lista de falácias. Se a gente usar como prova e como tentativa de chegar a uma certeza, é sim um erro e, portanto, pode ser classificado como uma falácia. Mas não é porque algo é um argumento à autoridade que não tem informação ali. A autoridade pode ajudar a tornar um pouco mais plausível algumas ideias. Sendo só autoridade, na maior parte dos casos, eu diria para vocês, nunca tornem isso muito mais plausível. Ou nunca também é muito forte, talvez algumas vezes. Em especial, se é algo que eu não sei, se é um assunto que eu não domino, só me resta ouvir as autoridades, ver se elas concordam entre elas e aceitar que quem estudou mais tempo, quem pesquisou aquilo por décadas, certamente sabe muito mais do que eu seria capaz de saber a partir de algumas leituras rápidas. Ou seja, note que você poderia ter uma situação em que alguém dissesse para você: olha aqui, voltando por exemplo do Einstein, olha aqui, Einstein falou sobre a relatividade geral, trabalho dele, gravitação. E Einstein falou que a luz vai desviar quando passar perto de um corpo que tenha massa. Ela vai desviar a trajetória e não vai andar em linha reta. Se você não entende nada sobre física, o fato de que Einstein disse isso deveria fazer você achar que essa afirmação é muito possivelmente e até talvez provavelmente correta. Não mostra que é certo. Por outro lado, se alguém te disser: você está acreditando nisso só porque Einstein disse, isso é bobagem, você está fazendo um argumento da autoridade, portanto não é verdade que a luz faz isso. Bom, dizer que isso é uma falácia, de um ponto de vista de lógica dedutiva, não quer dizer que não tinha informação. Então, se você tentar usar o fato de que estava na lista de falácias para desmentir o argumento, você está cometendo um erro muito mais sério, porque o argumento tinha alguma informação, para quem não sabe,
Para quem não entende nada de física, ouvir uma autoridade como Einstein é relevante. Para um físico formado, a opinião do Einstein é uma opinião de respeito, mas de verdade, se você for trabalhar na mesma área que ele e você pode e deve discordar dele tanto quanto você quiser. É assim que a ciência funciona. A ciência só funciona quando a gente discorda. Existem colegas meus em áreas de humanas que ficam chocados em como, muitas vezes, em algumas áreas, você tem que mostrar que pessoas antes já falaram coisas parecidas com o que você está dizendo. Isso é um argumento de tradição que causa seríssimos problemas em ciência e em várias ciências e atrasa, na verdade, o desenvolvimento. Em física, que é a minha formação, a gente é educado para saber que sim, Einstein merece respeito, os argumentos dele devem ser ouvidos e debatidos, mas o fato de que foi dito pelo Einstein quer dizer absolutamente nada. Quando você tem informação suficiente para entender todas as contas e entender com perfeição o que está acontecendo. Aí sim, quem disse é irrelevante. De outra forma, para alguém completamente leigo, não é. Tem informação. E a gente tem muitas falácias que funcionam assim. Um outro exemplo, que a gente vai discutir com mais cuidado mais pra frente, é a questão de quando a gente observa que duas coisas estão associadas em dados. E todo livro de estatística vai te dizer que, e eu vou explicar isso melhor na aula específica, que a associação, que correlação, não é causa e efeito. Ou seja, só porque você observou que duas coisas acontecem juntas, não significa que uma delas está causando a outra. É uma possibilidade, pode ser que uma esteja causando a outra, pode ser que a outra esteja causando a uma, pode ser que tenha uma terceira coisa que é a causa das duas e elas são independentes, dada aquela terceira coisa, pode até ser pura coincidência. Dizer que, quando duas coisas estão associadas, isso significa que uma é a causa da outra, é uma falácia, provavelmente vocês vão achar lá nas listas de falácias. Dizer que, por quê? Porque isso não te diz que com certeza existe causa e efeito. Mas observar a associação é sim evidência de que talvez exista um fenômeno de causa e efeito ocorrendo ali. Você deve considerar outras possibilidades, elas podem ser extremamente prováveis ainda, mas a causa e efeito se tornam mais prováveis. Se elas começarem muito pouco prováveis, elas talvez ainda sejam muito pouco prováveis depois de alguma observação. Você talvez ainda precise analisar com muito mais caso. Mas o fato é que existe informação. Então, existem enormes listas de falácias. Talvez valha a pena, vou pensar sobre isso, eu comento no começo do próximo vídeo, eu passar sobre algumas delas para comentar mais especificamente, pegar uma lista específica e comentar um pouco mais rapidamente sobre várias delas, porque o que vai acontecer é que algumas são de fato falsas. Quando você tem, por exemplo, um sector, quer dizer que uma coisa não segue da outra. É como eu disser alguma coisa assim como: ontem choveu, portanto eu vou ganhar na Mega Sena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma não segue da outra, não tem nenhuma associação, não tem nenhuma informação numa que me permita falar sobre a outra. Isso é uma falácia correta, uma falácia perfeita, não existe nada ali. Eu tenho que considerar que o raciocínio assim é completamente errado. Então existem casos, sim, em que você vai encontrar situações na lista de falácias que são erros mesmo. Mas você tem que tomar cuidado com essas listas, porque ela vai te induzir a uma falácia de que qualquer raciocínio que está listado ali não tem conteúdo informacional. E muitos deles têm. Então eu vou ver se eu olho uma dessas listas, ainda que eu faça um vídeo pequeno na próxima semana sobre alguns desses casos típicos. Hoje eu queria falar mais sobre o conceito geral. E eu volto então na próxima semana para provavelmente falando sobre isso. Se não, eu comento por que não. Mas é muito provável que eu faça isso. Tudo bem? Então, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. De novo, não se esqueçam de se inscrever, de divulgar e tudo mais. E até a próxima.